Esses poucos minutos nós já passamos na presença de Jesus. Eles são tão restauradores para as nossas vidas. São tão marcantes, tão tocantes, meus irmãos. Não porque simplesmente nós nos emocionamos, mas porque estar aqui revela muito do meu coração, daquilo que eu quero. Eu amo demais os irmãos. Ontem à noite eu dizia isso para Deus. Como é bom estar aqui. Eu vi a irmã Conceição aqui hoje, já dei um abraço nela, a bichinha morrendo de medo de me abraçar, mas não estava nem aí não. De logo foi um acosto logo, e bora logo aqui buscar o Senhor. Porque como é bom, meus irmãos, nós estarmos na presença de Deus e vemos que nós nos amamos de verdade, amém? Eu sempre dizia, não sei se vocês lembram, eu sempre dizia, meus irmãos, aqui no Industrial tem 2 igrejas, né? Tem a que vem na semana e a que vem no domingo, né? A do domingo eu acho que morreu, sabe? Só está vindo agora só a verdadeira mesmo, aquela que sempre veio, né? O pessoal pergunta como é que está, eu disse, pai, está bom demais. Eu sou o único pastor que tem 2 igrejas ao mesmo tempo, né? Mas eu louvo a Deus pela sua vida, amém? A irmã Margarete chegou de manhã já dizendo assim, alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Isso é bom demais, isso é bom demais. Até os casados, meus irmãos, viu? Deixaram a lua de mel para vir buscar a presença do Senhor, meus irmãos. Irmão Kelvin, irmãos, aplauda o Kelvin, que é um homem de Deus, viu? Vamos aplaudir o certo Senhor que casou agora, recentemente. O Kelvin, rapaz, casou, está com o quê? Com 4 horas? 4 horas só casou, mas aí, ó, disse, pai, vou buscar a presença do Senhor, amém? Meus irmãos, e louvo ao Senhor também pelos futuros casamentos, amém, Pedrinho? Né? Que Deus há de enviar uma varoa para o meu pastor. Meus irmãos, eu realmente estou emocionado. Deus está preparando, sabe? A hora de eu partir, né? A hora de eu partir, amém? Eu estava conversando com o Edivanilson, e o bichinho preocupado demais comigo, e disse, pastor, pai, sua mãezinha está lá, por que o senhor não vai para lá logo, pai, cuidar dela? Eu disse, não, mestre, eu tenho uma obra para poder fazer aqui, amém? Eu só vou embora quando eu acabar, amém, povo de Deus? E aí, meus irmãos, eu vi o irmão Axiano pregando, eu não tinha visto ele pregando ainda, rapaz, coisa maravilhosa, né? Já tem Axiano, já tem o pastor Pedro que vai ficar no meu lugar, e vai ser bom demais, né? Tem o Leandro, rapaz, Deus usou o irmão Leandro domingo aqui, profundamente para nós. Quem não crê, eu vou dizer, viu? Não tem, não, vai ser comida de bicho, porque, rapaz, Deus falou com muita autoridade. As coisas estão se ajeitando, viu? Estão se ajeitando. E eu louvo ao Senhor pela sua vida, que nós temos buscado a Deus, amém? Vamos agora, meus irmãos, com muita calma nesta manhã. Não posso forçar muito a minha garganta, porque terça-feira tem mais, né? Então vamos abrir a palavra do nosso Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 6. E eu queria dar um conselho para a igreja. Se alguém perguntar se nós estamos fazendo culto assim, clandestino, subterrâneo, nas montanhas, nos vales, diga que não, diga que nós estamos tudo em casa, amém? Diga que nós somos pessoas muito decentes. Meus irmãos, eu quero registrar a presença aqui do pastor Helder e a bispa Clis, amém? Irmãos, olha que coisa boa. Pastor Helder, rapaz. Não gostei porque ele veio paisando, vai até daqui, né? Mas tá bom, viu? Oremos pelo Helder, meus irmãos, pela Clis, que... Irmãos, coisa linda, Deus está usando a vida daquele casal, amém? Tem que estar com saudade, quer voltar, mas já que foi, não tem mais negócio não. Quem bota a mão no arado, não olha para trás. Evangelho de Marcos, queridos, o versículo-chave desta manhã abençoada é o versículo 34. Ao desembarcar, Deus me guarde, meus irmãos. Que coisa forte é essa? Ao desembarcar, Jesus viu a mim e a você, ó. Ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a lhe ensinar muitas coisas. Amém? Vamos orar? E peça ao Senhor, diga para Deus, Senhor, Tu és o meu pastor. Amém? Tu és o meu pastor, por Ti eu viverei. Tem um hino que diz assim, Senhor, por Ti eu viverei, nunca Te abandonarei.
Pai, nessa manhã nós queremos louvar-te, engrandecer-te, exaltar-te. Faltaria forças em mim, Senhor, para te adorar como tu necessitas, ó Pai, como tu precisa e deve ser adorado. Falta, ó Deus, capacidade. Falta-me, ó Deus, pois pecador eu sou. Mas essa manhã, Deus, recebe o louvor, ó Deus, que eu não posso te dar na consciência, mas exalta o teu Filho Jesus, pois Ele te adora por mim, Senhor, na grandeza do Deus que Tu és, na plenitude do Teu ser, Pai, Filho, Espírito. Nós te adoramos, exalta-te sobre nós, Senhor, glorifica o Teu nome sobre nossas vidas. Não permita, ó Deus, que esqueçamos de Ti, tende misericórdia de nós. Essa manhã, Senhor, enquanto o mundo clama e chora, desesperado, ó Deus, porque o Senhor simplesmente soprou sobre a terra. Olha por nós, Senhor, e vê, ó Deus, as Tuas ovelhas. Sou Tua ovelha esta manhã. Tu és o nosso supremo pastor. Nos encomendamos a Ti somente, ó Pai. Não temos proteção, Senhor. Não é este templo que nos protege, não é essas máscaras que nos protegem, ó Deus, não é, ó Deus, a vacina que nos protegerá. Nossa vida é Tua, Jesus. Não há um palmo da nossa existência. Não cai um fio de nossa cabeça se não for de Tua vontade. Então não tememos, ó Deus, o mundo, o mal. Tememos somente a Ti, Jesus. E por isso, nos guardaremos, nos protegeremos. Mas sabendo que a proteção última, ela vem de Ti. E nesta manhã, os nossos corações estão prontos para Te ouvir, Senhor. A minha voz está fraca, o meu coração quebrado. Mas o Senhor Deus pode me usar. Fala conosco, Pai, nesta manhã. A minha voz só chega aos ouvidos, Tua voz potente aos nossos corações. Debaixo da Tua autoridade e poder, vem, sopra do Teu poder sobre nós. Abraça-nos, ó Pai, sustenta-nos. Ó pastor de Israel, pastor desta igreja, nós reverenciamos o Teu nome, Jesus. Somente a Ti, Pai, somente a Ti. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos. Eu não posso nem chorar, rapaz, que dá alguma... Povo de Deus, estamos diante de uma passagem bíblica extraordinária. Essa passagem se encaixa perfeitamente com aquilo que nós estamos vivendo. Essa passagem nos conta, meus irmãos, que os apóstolos, a partir do versículo 30, acompanhem comigo de Bíblia aberta. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que havia acontecido e feito e ensinado. Estes apóstolos haviam saído para pregar o Evangelho, anunciado a verdade do Senhor, e agora eles voltam e contam para Jesus. Cristo, preocupado com eles, Cristo disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Cristo cuida dos seus pastores, Cristo cuida dos seus ministros, Cristo prepara, meus irmãos, o descanso a eles e diz: vamos descansar. Há momentos para o descanso, há momentos onde o Senhor nos dará o refrigério, há momentos onde a sua presença nos fará descansar. E ele então diz: porque os que iam e vinham eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. O trabalho, a pregação do Evangelho, o alimentar das ovelhas, era um trabalho árduo, e eles estavam então agora cansados. Obrigado, meu filho, viu? Nem um diácono já na casa do Senhor. Não pode ficar calado, mas chama. E eles não tinham tempo nem para comer.
Mas o Senhor os leva a parar. Cristo para-os. Cristo diz: descansai, acompanhai-me. Mas ao contrário disso, ou simultaneamente a isso, olha o que acontece. Uma revolução está acontecendo. Verso 32. Assim eles se retiraram do barco para um lugar afastado e deserto. E olha o que acontece. Todavia, muitos o viram partir e os reconheceram. Aqueles que estavam acompanhando Jesus, viram que eles foram para o outro lado. E meus irmãos, e dá uns 6 quilômetros, uma légua, até onde Jesus estava. Eles tinham que contornar o lago de Genezaré. E eles fazem isso. Olha o que acontece. Eles viram partir e vindo de todas as cidades, correram ao pé para lá e chegaram antes deles. Entenda, Jesus pegou um barco assim na margem e foi para outra margem, para outro lugar deserto. E eles já rodearam, enquanto o barco estava aqui, eles caminharam e chegaram antes de Jesus, que quando Jesus desembarca, aquela cena marca o coração de Jesus. O verso 34 então nos diz: ao desembarcar, ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Meus irmãos, não existe um momento aonde esta passagem tenha se tornado tão clara aos nossos olhos. Porque aqui Jesus Cristo mostra todo o seu lado amoroso, o lado do amor divino, da compaixão, ao ver as multidões que correram até o lugar em que ele estava, para ali serem abençoadas pelo ouvir do Evangelho. Essas pessoas não estão tão preocupadas no que vai acontecer, porque elas nem sabem. Elas não querem simplesmente o pão e peixe. Não é o que muitas pessoas compreendem hoje. Elas querem ouvir de Deus uma palavra. Ainda que muitos aqui depois irão abandonar Jesus, eles querem uma palavra de Deus. Por quê que nós precisamos afirmar isso? Porque na interpretação do evangelista Marcos, Jesus Cristo, quando olha para elas, ele sente essa compaixão, e Marcos diz, o olhar de Jesus. E nós não podemos mudar o olhar de Jesus e a interpretação do que Marcos diz. Marcos diz que Cristo, ao olhar para esta multidão, ele viu todas elas, todas as pessoas, como ovelhas que não têm um pastor. E nós veremos, meus irmãos, qual a importância de ter um pastor. E aqui, quando eu uso a palavra pastor, eu não estou de maneira alguma me referindo a mim ou a um cargo pastoral, a função pastoral. Eu estarei sempre me referindo ao pastoril dele, que é o pastor e bispo de nossas almas. Quando ele olha as multidões, elas estão como ovelhas sem pastor. Israel tinha os fariseus. Tinha um rei, mas o rei era um impostor. Os fariseus só sabiam invadir as casas das viúvas. Eles apacentavam a si mesmos. Eles não cuidavam mais do rebanho. Em Israel não havia mais direção espiritual. Uma ovelha precisa ser dirigida espiritualmente. Não havia mais quem as alimentasse espiritualmente. O sacerdócio já estava corrompido. Vocês lembram da passagem quando Jesus Cristo chega no templo e o templo parece que virou um mercado. Eles vendendo as coisas, os cambistas trocando as coisas, e Cristo se indigna e faz ali então um azorrague com um cipó. E ele expulsa eles do templo e diz: esta casa é chamada casa de oração. Esta é a situação espiritual. E parece muito com o nosso tempo, meu povo. Porque hoje nós temos a mesma coisa. Nós temos pessoas corrompidas.
Pessoas que não se aproximaram da sua igreja, eles simplesmente deixam as coisas acontecer. As ovelhas estão desgarradas, elas estão sem direção espiritual. Tem pessoas que não sabem o que está acontecendo sobre o mundo, elas não sabem do que vai acontecer sobre suas vidas até o final do ano. Enquanto muitos estão trancados em suas casas, dizendo desta forma: não, eu estou bem, eu estou sossegado, eu não tenho nenhum mal aqui dentro, mas está perdendo a direção, o sentido espiritual de sua vida. Não é no conforto do nosso lar que nós vivemos o Evangelho. O Evangelho é sim vivido naquilo que nós cantamos nos hinos da harpa cristã, perdão. Quando nós dizemos: eu quero estar com Cristo, aonde a luta se travar. Não é fugindo, não é se escondendo, não é colocando-se no lugar de conforto e dizendo: deixa o Estado cuidar, deixa o Camilo cuidar, deixa o Bolsonaro injetar dinheiro. Não é esta a vida que eu quero, não é esta a vida que Deus tem para você. Ou você será um covarde, ou você se amedrontará, ou você se confinará, ou você dirá: Senhor, eu estou aqui para ser dirigido por Ti. Jesus olha para estas pessoas e Ele vê os seus mais íntimos segredos. Ele vê, meus irmãos, como está o estado do nosso coração. Você pode, junto com a sua máscara, você pode esconder o seu rosto de mim. Você pode me criticar agora, enquanto eu estou pregando, eu não vou saber. Você pode até no seu pensamento dizer: eu não concordo com nada do que ele disser hoje. Eu não vou saber. Mas ninguém pode esconder daquele que sonda todos os nossos corações. Ele sabe de tudo. Ele sabe, meus irmãos, da hipocrisia. Ele sabe daquilo que há dentro de nós, do medo. Ele conhece as nossas mazelas, conhece a nossa necessidade. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. De pessoas que enfrentarão amanhã uma batalha enorme para com o seu trabalho, mas o medo de vir à casa do Senhor. Mas hoje, nessa manhã, Deus nos convida não simplesmente para nos falar dos nossos medos, mas para vencê-los. E como é que nós vencemos os nossos anseios, os nossos medos mais íntimos, os nossos medos mais secretos? Como é que nós vencemos toda a aridez espiritual, toda a falta de sentido, todo o desconforto? Como nós vencemos todas as mazelas e as doenças? É reconhecendo que acima de nossa vida, acima do vestir, do nosso próprio corpo físico, nós temos um pastor que cuida de nós. E é a Ele que nós devemos devoção. É a Cristo que nós devemos a nossa adoração. É ao Senhor Jesus que o nosso coração anseia. Ele não anseia simplesmente que a pandemia acabe. Claro, tomara que acabasse hoje. Mas se ela não acabar, se o lockdown se prosseguir, como já alguns têm falado, até julho, se for até o fim do ano, e se tivermos que viver assim para sempre, continuaremos cantando o mesmo hino: Te louvarei, não importam as circunstâncias. Por quê? Porque nós estamos sendo conduzidos pelo bom pastor. Então eu quero que você, com paciência, aceite a revelação do bom pastor, amém? Quando Cristo olhou para essa multidão, que Ele viu que elas não tinham um pastor, e a função do pastor em Israel, a função de Cristo, amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor. Acompanhe comigo, por favor. Livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel. Capítulo 34.
Por muito tempo, meus irmãos, abra no 34 e deixe a sua Bíblia aberta. Por muito tempo Israel, os reis, os sacerdotes, eram para ser a direção espiritual do povo. O rei e o sacerdote eram as figuras que tinham que dar direção, segurança. Eles tinham que alimentar a Israel, eles tinham que fortalecer Israel. Eu me lembro de um pastor que ele trabalha, ele tem o seu ganho, o seu dinheiro fora da igreja. E ele então, criticando os outros pastores, diziam: deixem, fiquem em casa, aquela conversa toda. Criticando os outros pastores que diziam: e agora nós vamos viver de quê? Ora, mas ele tinha o seu ganho. Ele prefere criticar o outro do que ter compaixão. Era assim que estava acontecendo em Israel. A crítica. Não havia mais a direção, o alimentar espiritual do povo, a direção real que eles precisavam. E aí, meus irmãos, Deus se revela. Deus se revela, então diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim no sentido de profeta Ezequiel. E disse: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor. Ai dos pastores de Israel que cuidam de si mesmos. O que é que me adiantaria eu ficar na minha casa, no meu conforto do meu lar, enquanto o rebanho está sem direção? Eu seria apenas um pastor de mim mesmo? Eu seria apenas um pastor egocêntrico, que só olha para si? Mas nós estamos aqui nesta manhã porque Deus nos pastoreia. E é neste tempo de pandemia que Deus olha para os pastores e diz: ei, eu tenho uma contenda contra vocês, porque vocês estão apacentando a si mesmos. Ele diz: não devem os pastores cuidar das ovelhas? A contenda de Deus com os pastores é muito séria. E a quinta dos pastores aqui eram o rei e os sacerdotes. Ele diz: comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o animal engordado, mas não cuidai das minhas ovelhas. Não fortalecer-te a fraca, não curar-te a doente, não enfaixar-te a ferida, não for-te procurar a desgarrada, não buscar-te a perdida, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. O Senhor está dizendo: aquilo que vocês devem fazer, vocês não estão fazendo. Vocês estão fugindo, estão agindo com dureza, sendo dominadores, quando na verdade o trabalho era em busca da perdida. Sarar a que está ferida, fortalecer a que está fraca. Eles assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimentos por todos os animais selvagens por se espalharem. Irmãos, é o que irá acontecer muito em breve. Pessoas entrarão, meus irmãos, em outros lugares. Ovelhas pastarão em outros pastos. Serão, meus irmãos, objeto de alimento para os animais selvagens. E o Senhor então diz: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por toda a montanha. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou a buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, veja o amor do coração do nosso pastor. Ele diz: tão certo como eu vivo, tem alguém que pode matar o pastor verdadeiro? O pobrezinho desse aqui pode pegar o Covid amanhã e morrer, amém? Mas este daqui, ele é quem manda no Covid. Ele é quem domina sobre céu e terra. Ele diz: tão certo como eu vivo, Espírito da glória de Deus,
Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidavam de si mesmo e não das minhas ovelhas. O Senhor diz: ouvi, ó pastores, assim diz o Senhor, eu coloco-me contra os pastores. Exigirei as minhas ovelhas das suas mãos, e farei com que deixe de cuidar das ovelhas, e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não sirvam mais de alimentos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Eu prestarei contas do nosso trabalho no Senhor. Ele disse: eu exigirei da mão de vocês. Eu exigirei da vossa mão. E me entenda, e eu posso dormir com concordância? Existe como um coração do homem ter paz, quando ele vai ser exigido por esta verdade? O que me adianta a crítica? O que me adianta o escárnio? O que me adianta o falar mal, se eu prestarei conta diante do Todo-Poderoso? E o Senhor diz, versículo 11, porque assim diz o Senhor, eu mesmo, e por favor, receba esta palavra com o amor de Deus, porque eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e eu as buscarei. O Senhor te buscou. Quando Jesus Cristo entrou em Jericó, um baixinho que era servidor, meus irmãos, era publicano. Ele procurou ver Jesus. O texto sagrado diz que ele procura e ele sobe em cima de uma árvore. Cristo chega na árvore e diz: homem, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou lá para a tua casa. Ele chega na casa de Zaqueu, ele prega o evangelho, ele ensina a verdade. Lá para a altas horas da conversa, o baixinho se põe de pé como um gigante e diz: hoje eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se eu tiver roubado alguém, eu lhe restituirei 4 vezes mais. O Senhor Jesus viu que agora não era mais a estatura, mas era a giganteza da fé daquele pequeno. Ele disse: hoje veio salvação nesta casa, porque este daqui também é filho de Abraão. E aí Lucas diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o bom pastor, que não perde nenhuma das suas ovelhas. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Este é o nosso pastor. Esse é o nosso pastor. Se eu não estou perdido, se eu não estou sem direção, se eu não estou faminto comendo, meus irmãos, a imundícia deste mundo, é porque o bom pastor buscou-me e com amor curou-me. E o restante do hino diz: pois ele mesmo resgatou-me a Deus, por seu sangue resgatou-me a Deus. Esse é o seu pastor? Ele é o seu pastor? Pois escute, que o seu pastor ainda vai falar muito ainda. O seu pastor disse desse jeito ainda: assim como o pastor busca o seu rebanho, versículo 12, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Você está com medo de alguma coisa? Pois escute o seu pastor. Ele diz: eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas. E no dia de nuvens e de escuridão, sim, eu as tirarei dentre os povos, as congregarei entre as nações, as levarei para a terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes das águas, com todos os habitantes da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas, eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Olha, eu as farei repousar, diz o Senhor, o nosso Deus. Buscarei pela perdida,
tornarei a traseira desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma, vigiarei a gorda e a forte, eu cuidarei delas com justiça. Este quem fala não sou eu, mas o pastor de vocês, o Deus de Israel. Irmãos, eu vou pular aqui um pedaço, depois você lê o resto, porque eu preciso ainda chegar em Marcos, amém? Porque eu ainda não comecei, tenho que chegar lá. Verso 25, deixa o nosso pastor falar, amém? Verso 25, farei uma aliança de paz com elas. Ele vai fazer uma aliança de paz com você, amém? Farei uma aliança de paz com elas, tirarei da terra os animais ferozes, elas habitarão com segurança no deserto, dormirão nos bosques, farei delas e dos lugares ao redor do meu monte como é que tem na sua versão? Uma bênção. Farei descer a chuva ao seu tempo, e serão chuvas, você crê? E as árvores do campo darão seu fruto, a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na terra. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo, e livrar das mãos dos que serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentios, nem aos animais da terra voltarão devorá-las, mas habitarão em segurança, e ninguém as espantará. Também lhes darei uma plantação famosa, e nunca mais serão destruídas pela fome na terra, nem levarão mais sobre si a vergonha das nações. Ouça o seu pastor falando novamente. Mas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, eu estou com elas, e elas são a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, escute, vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto. Como é que diz na sua versão? Como é que tem aí? Homens sois. É que essa versão ela traduziu, ela diz assim, na verdade: sois minhas ovelhas, sois minhas. Ele está dizendo assim: sois minhas, irmãos. E ele diz: eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Agora, por que ele precisa dizer isso, meus irmãos? Acompanhe comigo agora, o verso 17. Volte ainda aqui, volte para o 17. Quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor nosso Deus: julgarei entre ovelhas e ovelhas, e entre quem, gente? Carneiros e bodes. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Nós não podemos nos enganar. O nosso Deus não se zomba. Do nosso Deus não se zomba, Ele conhece tudo. Eu me engano com as pessoas. Você pode me enganar. Não tem jeito mais fácil de me enganar, e eu vou lhe ensinar. Vou lhe ensinar. Diga para mim assim: pastor, eu preciso do Senhor. Você já me enganou. Se você quiser me enganar, é só você dizer: pastor, eu preciso do Senhor, porque eu existo para você. A minha vida é servir ao próximo. Eu não existo para mim mesmo. Eu não quero ser o pastor que apacenta a si mesmo. Então, se tem uma pessoa enganável, sou eu. Porque se você disser assim: pastor, eu preciso de você, eu estou com você. A minha digníssima, que é mais viva do que eu nas coisas, ela é quem me diz: Onésimo, olha, o negócio é assim, menina.
Ela que é mais viva, né? Eu não. Se você diz para mim assim, eu preciso do Senhor, meu pastor, pois então eu estou aqui para você. Eu não posso fazer distinção entre ovelha e bode, entre carneiro e bode. Eu até que eu tento, mas eu não conheço os corações. Eu não conheço a sua alma plenamente. Eu tento lhe ler com a capacidade que eu consigo lhe ler. Mas hoje, e nesta pandemia, Deus está fazendo distinção entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Porque Ele conhece. Ele sabe que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Porque o que está em jogo não é meramente a doença. Irmãos, eu acho que eu estou cansado de dizer isso. Não é meramente a doença. Não é simplesmente o viver e o morrer. Isso aqui nós já estamos vivendo faz tempo. Do homem que trabalha de policial, ao irmão que trabalha lá na CAGES, ao estudante que pega o ônibus. A irmã Carol contou de uma irmã nossa da Bela Vista, que ela estava dentro do Uber e 2 assaltantes chegaram, pararam o Uber, assaltaram o Uber e ela e foram embora. O viver e o morrer, nós já estamos isso diante, faz tempo. E nós não tínhamos o medo. Sabíamos. A mulher diz, homem, não vai não, o que pode acontecer? Mas o homem diz, não, deixa com essa mulher, que eu vou. E vai. Mas agora, com o Covid, sabemos que a vida é assim. Apenas se percebe com mais facilidade. E ficamos agora o quê? Atemorizados. Não. Que é isso e aquilo. A grande questão não é entre o viver e o morrer, mas é onde viver a nossa eternidade. A questão não é entre o viver e o morrer, mas é onde viveremos a nossa eternidade. Então agora, meus irmãos, eu volto lá para Mateus novamente, para Marcos, perdão. Você viu agora por que Marcos disse que quando Jesus viu aquela multidão, ele as viu como ovelhas que não tinham? E ele prometeu em Ezequiel 34 que ele mesmo viria e buscaria as suas ovelhas. Ele prometeu que ele cuidaria da enferma, que ele restauraria a fraca. Ele prometeu. E agora aqui estão elas. Elas já estão famintas. Irmãos, eles ouviram a palavra até chegar à noite. Quer dizer que aqui eles ouviram de manhã, ou do meio-dia até por volta de 5 horas da tarde. Eles estavam numa grama verde, num lugar deserto, sem lugar para comprar nada. Eles estão ouvindo a pregação do Evangelho. Eles não são como nós modernos, que um culto não pode durar 2 horas, que você já está perguntando, não vai acabar, esse pastor não acaba de falar. Não é verdade? Vocês estão tudo assim, né? Diga amém. É verdade, então vocês estão firmes agora. Elas estão ouvindo Jesus já faz tempo. E Jesus tem compaixão deste povo. E olha o que aconteceu, por favor me escute. Alguém pode dizer, pastor, mas tudo que o senhor leu é lá no Velho Testamento, tudo que o senhor leu era para Israel, pois está bem, pois sustenta agora a tua alma e veja o que o pastor e bispo de nossas almas faz no Novo Testamento e fará por nossas vidas. O seu discípulo chega e diz, Senhor, manda este povo embora, porque já estão com fome, já é tarde, versículo 35. Cristo então diz... Eles, porém, lhe responderam, dai-lhe vós de comer vocês mesmos, dai vocês mesmos de comer. E eles disseram, Senhor, ora, entenda, se nós tivéssemos 200 denários, não dá para comprar tanta comida. Escute, 200 denários aqui é 7 meses de trabalho, guardando o salário. É 7 meses de trabalho. É uma pequena fortuna para poder alimentar aquele povo.
Eles olham aquela multidão e dizem: Senhor, não dá para alimentá-los, manda eles embora. Só que Ele não vai mandar ninguém embora, porque Ele já prometeu que Ele vai alimentar as suas ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor de Israel. E o que é que Ele diz? Quantos pães vocês têm? E de ver. Tendo se informado, responderam: 5 pães, 2 peixes. Ele ordenou: pois faz todo mundo se sentar sobre a grama verde. E eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Escute. Espírito de Deus. E tomando os pães e os 2 peixes, Jesus ergueu os olhos, abençoou-os e os partiu. E em seguida entregou aos discípulos e disse: sirvam-nos. E também repartiu os 2 peixes. Escute, por favor. Você quer viver o milagre de Deus? Está aqui o peixe, está aqui o pão na mão de Jesus. Jesus levanta ao céu, parte e diz: aqui, irmão Leandro, vai lá. Aqui é um pedaço de pão. Ok? Tem quantos pedaços de pão na mão do Leandro? 1. Não é isso? Todo mundo concorda que é 1, gente? 1 é uma unidade, né, na matemática. Uma unidade diferencial. Leandro agora vai servir, amém? Quantos pedaços de pães tem na mão dele? 1. Quando é que este pão se multiplica, gente? Se multiplica, e aqui que está o grande momento. Jesus Cristo, Ele está vendo a multidão, Ele sabe que elas não têm alimento, mas Ele é o nosso pastor, Ele já nos levou para aquela hora, Ele já tem tudo preparado, Ele é aquele que os seus olhos percorrem toda a terra, Ele é aquele que conhece as intenções. Ele levou o seu povo Israel para alimentá-los, foi no deserto. Ele disse a Oséias: eu te levarei ao deserto e lá te falarei ao coração. Ele levou todos estes ao deserto porque ele já queria fazer o milagre da multiplicação. Então, quando aquele obreiro, digamos o apóstolo, pegou o pão, ali na sua mão só tinha um pedaço de pão, mas quando ele olhava para a multidão e que ele caminhava em obediência, o pão já se multiplicava, porque a multiplicação de Deus em nossa vida, ela só vem quando nós caminhamos na obediência à palavra de Deus. Não é procurando ver que hora que ele vai multiplicar, é olhando para a multidão e partindo, e quando parte vira 2, e ele parte já tem mais outro, e ele vai partindo o pão, e o pão vai multiplicando. Você não vai olhando para o milagre, você vai vivenciando o milagre. Você não olha o milagre, você crê no milagre, e o milagre vai sendo feito, a multidão vai sendo alimentada, Deus vai sendo exaltado. O pastor e bispo de Israel, Ele é exaltado em nossas vidas. Oh Jesus, o Rei reina, o Rei reina. Não há como nós fugirmos de um Deus desse, não há como nós fugirmos deste Deus. Ele providenciou este pão e peixe, Ele providenciou o milagre. Olhe para a sua vida, diga para Deus hoje, nessa manhã: Senhor, a minha necessidade é essa, eu só tenho isso. E deixa Deus multiplicar o que você tem, deixa Deus multiplicar o que você tem. Pode, entenda, o pão não vira outra coisa, o peixe não vira outra coisa, é pão e é peixe, mas é multiplicado pela mão potente do grande Deus. Eu não me importo se eu como pão e peixe, se é Deus quem está multiplicando. Por que isso aqui é tão importante, meus irmãos? Porque você tem que fazer uma escolha. Salmo 23, todos nós. Eu estava com tanta saudade de pregar, que eu vou pregar 2 pregações em uma, tá bom? Pode ser? Obrigado, viu? Eu estou terminando já. Os irmãos estão assustados já, né?
Ninguém se levante não, tá bom? Espero só eu terminar. Salmo 23, amém? Eu finalizo agora. A minha aplicação é o Salmo 23, só essa. Você tem que fazer uma decisão nesse tempo da pandemia. Você ouviu tudo o que eu falei. Jesus é o verdadeiro pastor. Ele se comprometeu em buscar, em restaurar. Ele está contra qualquer pastor que se apacenta a si mesmo. Ele vai nos pastorear. E agora eu lhe mostrei que Ele fez isso no Novo Testamento, que Ele cuidará de nós. Ele é o Deus que provê. Só que agora você tem que entender o verso 17, que Ele faz distinção entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E qual é a minha decisão, Mercédio? O que é que eu preciso decidir? É que tipo de cristão eu sou, que tipo de ovelha eu sou, nesse pasto do Senhor, no rebanho que Ele pastoreia, o que eu sou? Ovelha ou bode? Medroso, covarde, o que eu sou? Você pode dizer o Salmo 41 de verdade, de coração? Ou você só sabe de boca? Você pode olhar para o Salmo 23, perdão meus irmãos, Salmo 23, e dizer ele com verdade? Você acha que o governador pode dizer o Senhor, meu pastor? Ele é um hipócrita. Você acha que ele pode dizer hoje o Senhor é o meu pastor? Você acha que quem hoje está com medo, que está prezando mais pela sua saúde acima de tudo, e esquecendo da sua vida espiritual, ele pode dizer isso? O Salmo 23 não é para os covardes, não é para os medrosos. O Salmo 23 é para quem tem a coragem de viver como ovelha de verdade. O Salmo 23, ele faz a gente encher a boca. Uma vez, às vezes eu brinco e digo assim, a minha igreja, eu encho a boca, né? A igreja não é minha, não. Eu é que sou de vocês. Mas agora aqui eu posso encher a boca e dizer, o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Eu posso dizer isso aqui. O Senhor é o meu pastor. E eu posso dizer com fé e eu creio, nada me faltará. Nada me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor e porque nada me faltará, eu posso habitar seguro. E o salmista então diz, porque Ele é o seu pastor, ele declara com a mais profunda devoção que ele pode ter, Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele guia-me pelas águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E Ele então diz, quando eu tiver que passar pelo Covid, não temerei mal algum, porque Tu estarás comigo, Tua vara e o Teu cajado me consolam. Mas aí para que você não diga, mas pastor, o que é que tem a ver o Covid? Ora, meu irmão, aqui diz pelo vale da sombra da morte, uma expressão para dizer o seguinte, ainda que eu esteja bem pertinho de morrer, ainda que eu esteja pertinho da morte, que eu esteja entrando no vale, Ele está comigo, Ele está comigo. Então, para mim e para ti, falando, não é uma relação simplesmente de estar vivo. É o que acontecerá quando nós morrermos. Quem estará ao seu lado? Porque eu lhe digo, sem medo, e Deus sabe do meu coração, que a Sibeli não casa com outra pessoa. Estou brincando, minha filha, que é isso? Existe um muito melhor do que eu, né? Mas você pensa que eu estou muito preocupado
com o paladino da verdade. Estou muito preocupado. Mas a preocupação que eu tenho para com a minha família, ela vira uma fumaça quando eu vejo o seguinte: e se Deus quiser me levar? Com 36 anos de idade, você acha que eu vou dizer: pai, não, eu tenho muito que viver, eu tenho muito que fazer, eu não aproveitei nada, eu não comprei nenhuma casa para mim, não tenho nenhum Corolla. Não, papai, deixa um pouquinho aqui, a Cibele é nova, e o menino, vou ver. Você pensa que eu estou dizendo isso? Eu seria um hipócrita, meus irmãos. O que eu leio nas páginas da Bíblia? Quando Paulo disse: eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Aí ele diz: mas eu estou constrangido por todos os lados a permanecer, porque para mim o viver é viver com Cristo, mas o morrer é lucro. Eu amo quando Paulo diz isso, mas mais do que Paulo, eu amo Davi. Davi diz o seguinte: Senhor, a tua graça, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Eu achava que eu ia ter medo da morte, até um dia que eu assisti um filme chamado O Peregrino da Alvorada, e que naquele filme tem a figura de um ratinho, o rato, aquele animal, o gabiru, que todo mundo acha nojento. Ele no ratinho é a figura mais amável daquele filme. E aí Jesus é representado por um leão chamado Aslan, e no final do filme o ratinho e o leão estão andando juntos, e o ratinho não tem medo do leão, pelo contrário, o ama, o reverencia, o adora. E eles chegam então perto de uma onda muito grande, estão à beira da praia, e do outro lado da onda está o país de Aslan, que representa o céu, a glória dos céus. E o Aslan pergunta ao ratinho: você quer viver novas aventuras aqui? Irmãos, eu quero poder dizer a mesma coisa. Quando ele diz: não, meu Senhor, se não for pedir muito, ele diz: eu quero conhecer o meu país. O que é que você de fato quer? Você quer conhecer o país de Cristo? A sua cidade? Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu nem teria dito. Mas eu vou preparar um lugar. E quando o meu lugar estiver preparado, nem a riqueza do mundo, nem o que o mundo pode oferecer, me fará permanecer aqui. Eu quero ir para lá. É lá que é minha morada. Nada me segura, meus irmãos. Nem o amor que eu tenho pela minha mãe, pela minha família e pela digníssima. Porque Jesus é o meu lar. Quando o texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque a morte não é um fim, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda desta unção. Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos irmãos, eu finalizo agora, lhe prometo, lhe garanto. Vou fechar a Bíblia, que é para você não ficar assustado. Vamos sair deste culto, nessa manhã, com uma reflexão. Eu não tenho nada a temer,
pois o meu pastor é Cristo. Amém? Ele me alimenta, Ele provê minha vida, Ele me pastoreia, Ele me pastoreia. Aumente o seu desejo pelos céus. Aumente o seu desejo pelos céus. E diga para Deus: Senhor, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo, Pai. Aonde o Senhor quiser. Quando minha vida aqui tiver os seus dias finais, mesmo ainda continuarei na tua presença, Pai. Saia daqui hoje fortalecido. Saiba que Deus cuidará de nossas vidas. Não do jeito que o mundo quer, mas do verdadeiro jeito que Deus faz conosco. Amém? Cuidando em primeiro lugar da nossa alma. E aí tudo nos irá bem. Oremos ao Senhor. Pai justo, nosso pastor amado, essa manhã nos alegramos na tua santa presença. Nosso coração transborda do teu cuidado esta manhã. Espírito do Senhor, leva o teu povo em paz. Confirmada esta palavra no íntimo, faz-nos, ó Deus, caminhar seguros diante de ti em tua presença. Em nome de Cristo, Pai. Em nome de Cristo. Amém, meus irmãos. Aplauda ao Senhor, o nosso Deus.